Olá, pessoal! Se vocês estão aqui, é por uma razão especial. O que vou compartilhar hoje pode transformar sua perspectiva sobre tudo que já aprendeu. Minha história não é apenas minha. É um chamado para todos nós. Se você já sentiu que algo está errado com o mundo, que a verdade foi escondida, fique comigo até o fim. Antes de começarmos, comente de onde você está assistindo e inscreva-se, pois o que vem a seguir é importante. Vamos juntos nesta jornada. Se eu tivesse que descrever aquela manhã em uma palavra, seria comum. Nada parecia diferente. Nenhum aviso divino, nenhum presságio estranho. Apenas um dia normal. Meu despertador tocou às 6:30. E, como de costume, apertei o soneca ao primeiro toque. O sol estava nascendo em Atlanta, pintando o céu de dourado e laranja. Os sons do mundo despertando ecoavam lá fora. O ruído de carros na estrada, um cachorro latindo, passos apressados acima de mim. Sentei à beira da cama, respirei fundo, espreguiçando-me. Meu corpo ainda sonolento tentou me convencer a ficar na cama um pouco mais. Vamos, Azaraia. Mais um dia, murmurei, levantando-me. Fui até a cozinha, onde a cafeteira já estava funcionando, espalhando aquele aroma que me ajudava a começar o dia. Peguei meu celular, verificando e-mails enquanto tomava meu café. Nada fora do comum. Nenhuma mensagem estranha. Apenas mais uma terça-feira. Minha vida como consultora era baseada em rotina. Eu gostava de números, gráficos, da lógica dos investimentos. Não havia espaço para o irracional. Eu não acreditava em milagres, mas tudo estava prestes a mudar. O trânsito na I-75 estava caótico, como sempre. Buzinas, motoristas impacientes, motos se esgueirando entre os carros. Liguei o rádio, ouvindo música dos anos 90. Um peso estranho pressionou meu peito. Não uma dor forte, mas um desconforto. Tentei ignorar. Talvez fosse estresse. Eu estava trabalhando demais, mas o desconforto aumentou. Meus dedos formigaram. Meu coração disparou. A música soava distante, como se estivesse debaixo d'água. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas piorou. Uma forte opressão apertou meu peito. Minha visão ficou turva. Os sons se tornaram abafados. Eu sabia que algo estava errado. Tentei controlar o carro, mas não consegui. Meus braços fracos, mente confusa. Não, tentei falar, mas minha voz saiu distante. O mundo girou. Meu carro saiu da estrada. Tudo aconteceu rápido. Luzes piscando, freios cantando. E então, o impacto. O som de metal retorcido. Fui lançada contra o cinto de segurança. Silêncio. Meus olhos abertos, não sentindo nada. Sem dor, sem medo. Paz. Percebi que já não estava mais no meu corpo. Silêncio absoluto. Por um momento, pensei que era um sonho. Mas algo era diferente. Eu via tudo claramente. Sentia tudo. Meu corpo ainda no carro. Mas eu flutuava acima. Observando sem medo. Sabendo que algo impossível estava acontecendo. Mas sentindo calma. Os sons lentamente retornaram. Gritos, pneus, alarmes. Uma mulher pedindo ajuda. Paramédicos chegando. Tentativas de reanimação. Eu sabia que estava indo embora. Uma força me puxava. E eu não resistia, flutuando, sem peso. A cidade abaixo de mim, mas parecia distante. Uma luz brilhava acima. Não como o sol, mas como uma presença sagrada. Não como o sol, mas como uma presença sagrada. Eu era atraída por ela. O túnel se abriu. Energia pulsava. Figuras apareceram. Reconheci algumas. Vovô Elija. Sorriso acolhedor. Outras figuras familiares. Homens e mulheres de outro tempo. Sentia que me conheciam. Uma voz ecoava. Eu não lembrava, mas sentia. Uma força me puxava para o túnel. Eu não resistia. Visões da infância. E algo que nunca vivi. Um templo dourado. Pessoas vestidas com dignidade. Um trono de luz. Meu coração apertou. Eu sabia. Um ser resplandecente me aguardava. Ele sorria, cheio de amor. Sua voz era como um cântico. Ele me conhecia. Eu tremia. E Jesus deu um passo à frente e à medida que se aproximava, mais detalhes dele se tornavam visíveis. Seu rosto estava iluminado de dentro para fora. Seus olhos me viam por completo. Não apenas quem eu era agora, mas tudo o que tinha sido. E então, algo inexplicável aconteceu. Toda a minha vida passou diante de mim. Não era como um filme.
Não era uma simples memória. Era como reviver cada momento ao mesmo tempo. Vi minha infância. Vi o dia em que minha mãe me segurou nos braços pela primeira vez. Vi o sorriso do meu pai ao me ensinar a andar de bicicleta. Vi os bons momentos, risadas com minha irmã Lee, conversas noturnas com Malik, mas também vi as partes que queria esquecer. Vi cada palavra amarga que disse. Vi cada vez que ignorei alguém necessitado. Vi cada lágrima que causei. Não só aos outros, mas a mim mesma. E a parte mais estranha? Não houve julgamento. Eu não me senti culpada. Não me senti condenada. Apenas compreensão. Cada erro, cada escolha errada, cada momento de dúvida. Tudo fazia parte de algo maior. Jesus me olhou e disse: "Você sempre achou que estava sozinha." Senti um aperto no peito. Ele estava certo. Ele estava certo. Quantas vezes me senti perdida? Sem direção? Sem propósito? Quantas vezes procurei respostas nos lugares errados? Ignorando a verdade que sempre esteve comigo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por que eu? Por que estou aqui? Finalmente consegui perguntar. Jesus estendeu a mão. E quando tocou meu ombro, o mundo ao meu redor mudou novamente. Eu estava em um lugar completamente diferente. Já não era o espaço dourado onde Jesus estava. Agora eu via terra, mas não um mundo como eu conhecia. Vi continentes se formando. Vi oceanos se estendendo. Vi civilizações surgindo. E então, vi a África. Mas não a África que os livros de história me mostraram. Não a África marcada pela escravidão e colonização. Vi um continente glorioso. Vi reinos construídos com sabedoria e poder. Vi sacerdotes e sacerdotisas se comunicando diretamente com o divino. Vi pessoas dominando a energia da criação, compreendendo os segredos do universo. Esta é a verdade que o mundo tentou apagar. Jesus disse. Meu coração disparou. A visão mudou. Agora, vi navios chegando às costas africanas. Vi homens e mulheres sendo acorrentados, arrancados de suas terras. Vi templos em chamas, conhecimento antigo sendo destruído. Vi mentiras sendo escritas sobre a história do meu povo. E então, vi algo ainda mais terrível. Vi forças espirituais por trás de tudo isso. Não era apenas uma luta física. Havia algo maior agindo nos bastidores. Algo que sempre tentou manter essa verdade oculta. Minhas mãos tremiam. Então, tudo isso foi planejado. Foi para mim, sua expressão serena, mas firme. O inimigo sempre soube quem você é. Eles só precisavam fazer você esquecer. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu entendia toda a opressão. Todo o sofrimento. Todas as tentativas de apagar nossa história e espiritualidade. Não era apenas sobre poder político ou dominação econômica. Era uma batalha espiritual. E estava longe de acabar. Minha mente estava em choque. Então, por que estou vendo isso? O que devo fazer? Jesus me olhou com ternura. Você precisa voltar. A dor no meu coração foi imediata. Voltar? Mas eu quero ficar aqui. A luz ao redor dele brilhou ainda mais. Ainda não. Você tem uma mensagem para entregar. Antes que eu pudesse responder, senti um forte puxão. Meu corpo foi arrastado de volta. E então, o hospital voltou. Luzes frias, máquinas apitando. Meu corpo doía, como se tivesse sido esmagado. Meus pulmões se encheram de ar pela primeira vez em muito tempo. A voz de Malik soou ao longe. Oh meu Deus! Ela voltou. Minha visão estava embaçada. Mas eu podia ver minha irmã Ellie ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava de volta. Mas nada jamais seria o mesmo. A sensação de queda foi tão abrupta que senti meu espírito sendo puxado com força avassaladora. O túnel de luz desapareceu. O brilho dourado se dissipou. O calor e a paz da presença de Jesus se foram. De repente, tudo ao meu redor tornou-se frio, pesado, denso. Era como se meu corpo físico fosse uma prisão de pedra, me prendendo em uma existência limitada. Minha mente ainda pulsava com as imagens que Jesus me mostrou, mas meus sentidos físicos lentamente começaram a reacender. Eu já não estava no hospital. Na verdade, eu não estava em nenhum lugar que reconhecesse. Tudo ao meu redor era uma vastidão dourada, um espaço onde o tempo não existia. A voz de Jesus ainda ecoava dentro de mim como um eco infinito. O inimigo sempre soube quem você é.
Eles só precisavam fazer você esquecer. Essas palavras ecoavam na minha mente. Eu preciso entender. Minha voz parecia um sussurro. Jesus estendeu a mão novamente, e quando seus dedos tocaram minha testa, o mundo mudou mais uma vez. O que se seguiu, mudou tudo o que eu pensava saber sobre a história. Eu estava em outro tempo. Diante de mim se estendia uma cidade majestosa com torres douradas, brilhando sob um sol escaldante. Pessoas caminhavam por ruas largas feitas de pedra polida, vestindo túnicas coloridas e joias adornadas com pedras preciosas. O ar vibrava com uma energia indescritível, uma sensação de conexão com algo maior. Este é o passado que tentaram apagar. Jesus falava ao meu lado. Minha mente girava. Esse lugar era tão vibrante, tão poderoso. Vi homens e mulheres que pareciam mestres espirituais conduzindo rituais de cura. Vi crianças aprendendo a ler pergaminhos antigos, que brilhavam com símbolos de uma língua esquecida. Vi sacerdotisas levantando as mãos para o céu, trazendo luz e energia para aqueles ao seu redor. Este era o povo negro, mas não como vítimas, não como escravos, como divinos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. O mundo nunca nos ensinou essa parte. Jesus balançou a cabeça lentamente. Eles não poderiam ensinar, porque se você soubesse da verdade, jamais aceitaria as mentiras. A cena mudou de novo. O brilho dourado daquela civilização começou a desaparecer. A luz foi substituída por sombras. Eu vi os mares sendo cruzados por navios. Pessoas arrancadas de seus lares, arrastadas em correntes, suas línguas proibidas, suas crenças destruídas. Vi templos queimando, manuscritos antigos lançados ao fogo. Vi sacerdotes e sacerdotisas sendo mortos, substituídos por homens vestidos de preto, carregando livros com páginas em branco. E então, vi os rostos por trás da escravidão. Eles eram humanos, sim, mas havia algo mais, algo oculto. Algo manipulando tudo nos bastidores, seres com olhos vazios que se alimentavam do sofrimento, rindo ao apagarem a história de um povo inteiro. Meu corpo inteiro tremia. Aquilo não era apenas humano, era algo maior, não era? Jesus respirou fundo. A batalha sempre foi espiritual. De repente, o cenário mudou novamente. Agora eu via o mundo moderno. Vi crianças negras na escola sendo ensinadas a duvidar de sua história. Vi homens e mulheres presos em sistemas que os mantinham cegos para sua verdadeira herança. Vi igrejas que deveriam libertá-los, mas que agora os mantinham adormecidos. E lá, em cima de tudo isso, eu vi as sombras ainda observando. A mesma energia que destruiu o passado ainda governava o presente. E o pior de tudo, quase ninguém percebia. Meu peito subia e descia rapidamente. Então, o que devo fazer? Como posso mudar isso? Jesus me olhou com ternura. Você precisa lembrar. E precisa fazer os outros lembrarem. As imagens ao meu redor começaram a desaparecer. O espaço dourado lentamente se dissolvia. O tempo está se esgotando. Em breve, muitos começarão a despertar. Mas o inimigo não irá permitir que isso aconteça sem uma luta. Ele se aproximou, seus olhos carregando a profundidade de 1000 universos. Desperte, Zaria, e espalhe a verdade. Antes que eu pudesse responder, senti um forte puxão. Meu corpo foi puxado de volta. E então, o hospital voltou. Luzes frias, máquinas apitando. Meu corpo doía como se tivesse sido esmagado. Meus pulmões se encheram de ar pela primeira vez em muito tempo. A voz de Malik soou ao longe. Oh, meu Deus! Ela voltou. Minha visão estava embaçada, mas eu podia ver minha irmã Ellie ao meu lado. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava de volta, mas nada jamais seria o mesmo. A sensação de queda foi tão abrupta que senti meu espírito sendo puxado com força avassaladora. O túnel de luz desapareceu. O túnel de luz desapareceu. O brilho dourado se dissipou. O calor e a paz da presença de Jesus se foram. De repente, tudo ao meu redor tornou-se frio, pesado, denso. Era como se meu corpo físico fosse uma prisão de pedra, me prendendo em uma existência limitada. Minha mente ainda pulsava com as imagens da África perdida, a mentira da história, o chamado para despertar. Mas agora, tudo parecia distante. A realidade me engoliu sem aviso. O som das máquinas foi a primeira coisa que ouvi.
Um bip-bip monótono. Um bip monótono. O ruído eletrônico de um monitor de batimentos cardíacos. Minha pele estava fria, minhas mãos pesadas, como se fossem de chumbo. Lentamente, minha consciência se ajustou ao ambiente. Senti algo pressionando meu rosto. Um tubo de oxigênio. Meus dedos moveram-se levemente. E percebi que havia agulhas enfiadas no meu braço. Então veio a primeira respiração real. O ar entrou nos meus pulmões como fogo líquido. Meu peito subiu e desceu de forma irregular, como se meu corpo estivesse tentando lembrar como viver novamente. E então, ouvi uma voz abafada. Oh, meu Deus! Ela voltou. Malik. Eu reconheceria sua voz em qualquer lugar. Meus olhos ainda estavam embaçados, mas pisquei algumas vezes, e lentamente, as silhuetas ao meu redor ganharam forma. Minha irmã estava ao meu lado, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de lágrimas e cansaço. Malik estava ao lado dela, mão sobre a boca, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Uma enfermeira correu para a beira da cama, verificando meus sinais vitais e falando com um médico que acabara de entrar na sala. O mundo voltou com toda a força. As vozes eram altas demais. As luzes do hospital eram brilhantes demais. Minha cabeça girava, meu estômago revirava, mas, acima de tudo, havia uma única verdade na minha mente. Eu não pertencia mais a este mundo, da mesma maneira. Malik inclinou-se sobre mim, seu rosto uma mistura de choque e alívio. Zahir, você consegue me ouvir? Minha boca estava seca. Minha garganta parecia um deserto rachado. Tentei falar, mas tudo o que saiu foi um som rouco, fraco. A enfermeira rapidamente ajustou o soro e trouxe um pequeno copo d'água. Dei um gole, e quando finalmente consegui falar, minha voz era quase um sussurro. E o que aconteceu? Ellie apertou minha mão com mais força. Você teve um acidente, Zaria. Disseram que seu coração parou por 2 minutos. 2 minutos. Por 2 minutos, eu estava morta. Mas o que eu vi, o que experimentei, não poderia ser explicado em meros minutos. A imagem de Jesus ainda ardia dentro de mim. A visão do passado perdido, do grande despertar, do chamado para lembrar. Aquilo era real. Muito mais real do que este quarto de hospital, das máquinas, do peso do meu próprio corpo. Lágrimas encheram meus olhos. Eu precisava contar a eles. Eu precisava contar ao mundo. Mas, acreditariam? A enfermeira e o médico continuaram verificando meus sinais vitais, enquanto Ellie e Malik me olhavam como se eu fosse um milagre ambulante. Nós pensávamos que tínhamos te perdido. Ellie sussurrou, sua voz embargada. Apertei a mão dela com um pouco de força que tinha. Eu vi coisas. Ellie piscou, confusa. O que você está falando? Meu coração acelerou. Como eu poderia colocar em palavras algo tão grandioso? Mas eu precisava tentar. Eu me encontrei com Jesus. Malik e Ellie trocaram olhares. Espere. Malik coçou o pescoço, tentando processar. Você quer dizer? Como uma visão? Balancei a cabeça. Não, eu fui até ele. Eu vi tudo. O que apagaram da nossa história. O que tentaram esconder sobre nós. Sobre quem realmente somos. Ellie inclinou-se um pouco, parecendo desconfortável. Jarzi, você bateu a cabeça no acidente. Talvez tenha sido um delírio. Algo que seu cérebro tentou processar o trauma. Eu sabia que ela diria isso. Eu sabia que ninguém acreditaria tão facilmente. Mas isso não mudava o que eu tinha visto. Eu não sonhei isso. Eu vivi isso. E continuei a compartilhar minha experiência, ciente dos riscos. Cada encontro era como acender uma chama na escuridão. As pessoas ouviam atentamente, algumas com lágrimas nos olhos, outras em choque, mas todas com sede de conhecimento, fome por algo mais do que a narrativa oficial. E eu sabia que estávamos no caminho certo. A verdade não poderia ser silenciada para sempre. Mesmo com ameaças, mesmo com medo, eu estava determinada a continuar. A guerra espiritual estava acontecendo, e eu sabia que meu papel era lutar. Cada encontro era mutar. Cada encontro era uma batalha vencida, um passo mais perto da vitória. E eu estava disposta a lutar até o fim. A mensagem tinha que ser espalhada, a verdade tinha que ser revelada.
e eu estava disposta a arriscar tudo por isso. A guerra estava apenas começando, mas eu estava pronta para enfrentá-la. Em vez de falar para multidões, espalhávamos a verdade de pessoa a pessoa, boca a boca. Mais pessoas começaram a ter sonhos, visões, sensações inexplicáveis. O despertar estava se espalhando, se difundindo. Era como um fogo espiritual incontrolável. No entanto, à medida que crescia, a oposição se intensificava. As autoridades começaram a alertar sobre grupos espirituais considerados perigosos. As instituições religiosas tradicionais começaram a censurar o que estávamos comunicando, e a escuridão tornou-se mais agressiva, mas eu não poderia recuar. Escolhi a verdade. E agora? O mundo também tinha que fazer sua escolha. O mundo estava passando por transformações. Eu sentia isso não apenas na minha própria vida, mas em tudo ao meu redor. As pessoas estavam despertando. Relatos cada vez mais frequentes de experiências similares às minhas começaram a surgir. Sonhos, visões, manifestações espirituais. O véu entre este mundo e o outro estava se tornando mais fino, e isso significava apenas uma coisa: a batalha final já estava em andamento. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fui despertada por uma presença intensa. Minha pele formigou. O quarto estava iluminado por uma luz que não vinha de fontes convencionais. Eu sabia o que estava acontecendo. Jesus estava presente. Meus olhos instantaneamente encheram-se de lágrimas. Senhor, o que devo fazer agora? Sua voz ecoou dentro de mim, calma. Ainda que urgente. O tempo das mentiras está se esgotando. O mundo precisa se preparar. Minhas mãos tremiam. Preparar para o quê? Ele me olhou com uma profundidade indescritível. E então, imagens começaram a se desenrolar perante meus olhos. O mundo entrando em colapso. Desastres naturais se intensificando. A economia global desmoronando. Governos se unindo para controlar populações inteiras. E então, eu vislumbrei algo ainda mais terrível. Vi guerra. Não apenas guerra entre nações, mas uma guerra espiritual. Uma batalha entre forças invisíveis para a maioria da humanidade. A verdade será atacada, continuou Jesus. Mas aqueles que abrirem os olhos farão parte da mudança. Então, eu vi a nova era, o mundo pós-caos, pessoas redescobrindo sua conexão espiritual, a comunidade negra assumindo seu papel de liderança espiritual no planeta. Uma consciência renovada emergindo, na qual mentiras não poderiam mais ocultar a verdade. Mas antes disso, desafios virão, dor, choque, a separação entre aqueles que escolherão despertar e aqueles que escolherão permanecer adormecidos. Minhas pernas fraquejaram. Agora eu entendia. Este não era apenas um chamado para mim, era um chamado para todos, e cada indivíduo tinha que fazer sua escolha, ignorar a verdade ou despertar para ela.